para a gente entender um pouquinho melhor do que se trata, né, justamente essa dupla infecção, nós vamos conversar agora com o médico infectologista do Hospital das Clínicas e diretor da Sociedade Paulista de Infectologia, Evaldo Stanislau. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco nessa primeira segunda-feira do ano, né? Eu agradeço o convite, é importante porque os problemas continuam e a gente precisa esclarecer. Sem dúvida. Doutor, para abrir essa entrevista, a minha pergunta é muito simples. Qual que é a probabilidade, né, dessa dupla infecção acontecer? Isso é comum ou pode, o que é pior, se tornar comum esses É casos? improvável, sim, é improvável, não é comum, porque em geral um vírus compete com o outro. Existem alguns detalhes que precisam ser observados, são detalhes técnicos, mas precisam ser esclarecidos. Por exemplo, a reação do PCR, que detecta o vírus da COVID, ela é uma reação muito sensível e às vezes ela fica positiva por até 83 dias. Em média, 17 dias, mas pode chegar até 83 dias. Então seria importante, nesse caso que vocês acabaram de apresentar, que nós víssemos o número do CT, que dá uma ideia da quantidade de vírus. Porque se for uma quantidade muito pequena, pode ser que, na verdade, a gente não tenha concomitância, mas sim infecções sequenciais, né? Então, tem detalhes, é mais provável que a gente tenha infecções sequenciais, mas sim, pode ocorrer uma infecção dupla, né? E sempre que isso ocorre, evidentemente que há uma sinergia entre os vírus e o potencial de você ter complicação, especialmente em pacientes frágeis, né, idosos com doenças crônicas ou muito jovens, né, crianças, isso pode ocorrer. Mas eu faço eco ao que o paciente falou, ele tomou uma boa vacina e essa vacina certamente garante que ele esteja vivo e bem, como a gente pode observar no vídeo. E doutor, a junção dessas duas infecções, ela pode então potencializar a doença, né, os sintomas, quer dizer, é muito mais grave uma pessoa então que está com as duas infecções. E como que funciona, né, o tratamento nesses casos? Porque a gente sabe que para a gripe a pessoa acaba tomando ali alguns medicamentos, para a Covid já não existe ainda os medicamentos, quer dizer, como que fica esse tratamento? Seriam dois tratamentos diferentes? Como que fica isso na prática, né? São dois vírus diferentes, de categorias diferentes, doenças diferentes. Então, a gente vai ter que tratar aquilo que se manifesta. Primeiro é o suporte clínico. Então, se a pessoa está com insuficiência respiratória, nós vamos cuidar de dar oxigênio e de dar o suporte clínico para esse paciente. Em segundo lugar, nós vamos ver se há tempo hábil para se usar um antiviral. Até 48 horas do início dos sintomas, a gente pode usar o oseltamivir, que é um antiviral com ação contra o vírus da gripe. E se for um paciente com potencial de complicações para a COVID, hoje nós temos anticorpos monoclonais que, se forem utilizados precocemente também, protegem o paciente, evitam formas graves de COVID, e estão chegando em fase final de aprovação e regularização antivirais específicos contra o vírus da COVID também. Então, é um mundo novo, é um momento novo, o tratamento ele vai se basear nesses pilares que eu falei, da medicação sintomática e de suporte, e no caso tanto da COVID quanto da influenza, hoje já com recursos terapêuticos que, dependendo do momento e dependendo do perfil do paciente, do risco desse paciente, poderão ser utilizados. E doutor, falando de sintomas, né? A gente sabe que os sintomas da pessoa que está, então, com a Covid-19 e uma pessoa que está com a gripe, com a influenza, eles são muito parecidos, até é difícil, às vezes, distinguir entre um e outro. No caso dessa dupla infecção, tem como a pessoa já suspeitar que ela está justamente com esses dois vírus no organismo dela? E assim, a partir do momento que a pessoa ali tem os sintomas, qual que é a orientação que nós temos nesse momento? É procurar um médico imediatamente? É tratar os sintomas em casa? Qual que é a orientação que o senhor dá? Bom, primeiro a gente tem que enfatizar que essa dupla infecção ela não é frequente, né? Segundo, vamos também diferenciar a apresentação clínica das duas. Embora sejam doenças que comprometem a árvore respiratória, a variante Ômicron, que começa a predominar no Brasil, possivelmente, ela tem pouca expressão no pulmão. Por uma característica dela, parece que ela tem uma preferência e uma facilidade maior para colonizar o trato respiratório superior do que o pulmão.
Além disso, como no Brasil nós felizmente tivemos aqui, o povo brasileiro adere à vacinação, né? Então nós temos uma cobertura vacinal interessante, a vacina modifica e atenua a apresentação clínica da Covid. Então como é que a gente pode desconfiar de Covid hoje em dia? É uma apresentação clínica mais branda, é um quadro clínico mais leve, com manifestações sistêmicas, um pequeno mal-estar, uma coriza, talvez uma febrícula, mas leve. A pessoa não se sente tão doente assim. Não pode negligenciar e tem que procurar o diagnóstico. No caso da influenza, por uma característica do vírus, ele já é mais agressivo, a pessoa sente-se muito doente. Então, é uma pessoa que está bem e que, de repente, se sente sem energia, com dores no corpo, dor de garganta, coriza, espessa, tosse, a febre alta, a pessoa realmente se sente doente. Então, essas duas situações, elas se colocam como uma suspeita clínica que dá para diferenciar uma da outra, mas a gente vai precisar tanto de uma quanto outra do exame. O que fazer diante de uma situação como essa? Vamos lá. Sinais de alarme. Estou com falta de ar, estou com dificuldade para respirar, estou com febre muito alta que não abaixa, procure o médico, não tenha dúvida nenhuma. Se eu sou uma pessoa com mais de 60 anos, se eu tenho uma doença crônica, sou um imunodeprimido, se eu sou uma mulher grávida ou que deu à luz há menos de 14 dias, ou se sou o pai ou responsável por uma criança de menos de 5 anos, sobretudo de menos de 2 anos, que apresentem sintomas, procure orientação médica presencial ou por uma telemedicina, para que você veja se é o caso de fazer exame e começar a medicação específica em até 48 horas. Se eu não tenho nem sinais de gravidade ou não me identifiquei com nenhuma dessas situações descritas, o melhor é não ir para o pronto-socorro, que está superlotado, procurar uma orientação médica por telemedicina ou, se não for possível, fique em casa, isolado para não transmitir para as outras pessoas e, na primeira oportunidade, seguir uma orientação médica, mas eu recomendo enfaticamente que as pessoas não procurem o pronto-socorro nesse momento, que eles estão superlotados, e se você não está infectado, pode ser que você se infecte até por outro vírus, e aí a gente, a exemplo do que estamos falando aí desse caso, tenha uma infecção dupla ou uma infecção sequencial. Muito bem, nós conversamos com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Doutor, obrigado. Nosso tempo é muito curto, mas eu agradeço muito os seus esclarecimentos, foram muito úteis.